Os gastos com o Estádio Municipal do Pacaembu somaram 4,7 milhões apenas entre janeiro e julho deste ano. A arrecadação no período foi de 1,7 milhão. O déficit, portanto, totalizou 3 milhões. O atual prefeito Fernando Haddad propôs a concessão pública do estádio. O prefeito eleito João Dória tende a adotar a mesma proposta. O alto valor pedido, no entanto, tem afugentado os interessados. O que fazer com o estádio? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo de hoje fala sobre o futuro do Pacaembu. Para debater o assunto, recebemos o jornalista e escritor Odir Cunha, editor do blog que leva o seu nome. Obrigado pela presença, Odir. Uma honra estar aqui, Gilberto. Sempre que você me chamar, estarei presente. Obrigado. Também no programa, o jornalista Ubiratã Leal, comentarista da ESPN e editor do site Outra Cidade. Obrigado pela presença, Ubiratã. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Ok. Vocês dois têm apresentado propostas sobre o futuro do Pacaembu, que é um estádio municipal de alto custo e que está, de certa forma, subutilizado desde que o Corinthians parou de realizar seus jogos lá. O que você propõe exatamente para o Pacaembu, Odir? Bom, Gilberto, o que eu proponho eu acho que é a lógica, né, absoluta. Em São Paulo você tem hoje 4 times realmente grandes, de grande torcida, 3 deles já têm os seus estádios, né? Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O Santos é um clube de Santos, a sede é em Santos, mas ele tem 1.200.000 torcedores em São Paulo. Só para você ter uma ideia, já que estamos na TV Câmara, com 1.200.000 votos, você pode eleger 50 vereadores, 3 deputados federais e 50 deputados estaduais. Então, é um grande eleitorado. Esses santistas moram aqui e o Santos tem muito mais santistas em São Paulo do que em Santos. Seria natural que ele jogasse mais em São Paulo do que em Santos. E o estádio também lógico para isso é o estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, no qual o Santos já fez mais de 500 jogos e já ganhou 15 títulos, somando 2 da Taça São Paulo de Futebol Juvenil, sem contar 4 títulos brasileiros, nos quais ele fez o primeiro jogo no Pacaembu e o segundo jogo fora. Então é um clube muito identificado com o estádio. Como o estádio não pode ser arena, já que ele foi tombado pelo Condefat em 1984, só pode ser um estádio de futebol, e os outros times grandes jogam nos seus estádios, é óbvio que eu acho que deveria haver aí algum acordo entre a Prefeitura de São Paulo e o Santos para que ele pudesse utilizar o estádio de maneira que fosse bom para o clube, bom para a Prefeitura e principalmente bom para o 1.200.000 santistas que moram na capital. Tá. Para esclarecer a quem está em casa nos acompanhando, você também é conselheiro do Santos, escreveu também vários livros, né? Agora, Exato. por que fala-se tanto nessa possibilidade de o Santos assumir? Porque até hoje isso não foi adiante? Não foi adiante, em primeiro lugar, pelo preço exigido pela Prefeitura para que o Santos assumisse, pelo valor, coisa de 350 milhões de reais. Se você pode construir um estádio novo, com alguma economia, que é difícil no nosso país, mas digamos que com 500 milhões de reais você construa um estádio com uma capacidade para 35 mil pessoas, por que você vai gastar 350 milhões em um estádio que tem algumas limitações para você ampliá-lo, né? O Santos teria de mexer na própria estrutura do Pacaembu e isso não seria possível pelas leis do Condefat. Então, aí que pega. O Santos poderia também simplesmente continuar locando o estádio para os jogos, já que o aluguel é de apenas 70 mil reais. Agora, para que houvesse um vínculo melhor, eu acho que esses valores têm que ser esquecidos e o Santos e a Prefeitura devem discutir uma solução melhor, porque se não houver essa solução entre o Santos e a Prefeitura de São Paulo, o que se pode esperar desse espaço
sensacional, né? Um ponto central, elegante, bonito, tradicional, que é o estádio do Pacaembu. O Biratã, e a sua proposta? Não, a minha ideia até vai de encontro um pouco a do Odir no seguinte aspecto. Acho que a prefeitura, primeiro de tudo, ela tem que saber o que ela quer do Pacaembu. O que eu quero fazer com ele, né? Eu acho que a gestão atual fez um chamamento público para uma eventual concessão do Pacaembu e que daí aconteceu isso que o Odir falou, né? O preço ficou muito alto, tudo. Por quê? Havia um pedido de se fazer várias obras no Pacaembu para transformar o Pacaembu num estádio moderno, mas com limitações em algumas áreas por questão do tombamento. Ainda tinha que reformar a parte do clube que fica atrás, mas sem poder explorar porque ele tinha que continuar sendo público. Ou seja, pediu-se muita coisa para quem assumisse para ter pouco retorno. Para ter um potencial de retorno muito pequeno. Mesmo se fosse algum grupo que fizesse algum bem bolado ali com o Santos, nem se o Santos jogasse todos os jogos, lotando o estádio em todos os jogos do Santos, talvez viesse algum retorno. E o Santos não vai fazer todos os jogos lá, porque tem uma questão até política lá com o Santista da Baixada contra o Santista da Capital, que alguns jogos o Santos vai ter que continuar jogando na Vila por uma questão interna. Então, acho que a prefeitura tem que saber o que ela quer. Talvez agora, com a mudança de gestão, a tendência deva ser uma questão mais de mercado e talvez essa manutenção do caráter público do estádio dê uma diminuída. O que pode destravar algumas exigências ali que tinham, né? Então, exigia-se também que o estádio tivesse um caráter público muito grande, que eu acho bonito, acho legal, só que então você não pode também pedir para quem assumir isso e ter que ceder o estádio para tantos usos sociais, comunitários ou algo parecido, que ele faça um investimento tão alto. Então, acho que o ideal, daí do ponto de vista, opinião minha, o ideal seria fazer uma concessão com alguma empresa que tivesse já um acordo com o Santos, porque é um grande clube que, se o Santos fizer 50% dos seus jogos em casa como mandante no Pacaembu, já uma quantidade de jogos vão ser uns 2, 3 jogos por mês ali, se levando de 15 a 25 mil pessoas na média, daí depende de como o Santos tiver. É um público razoável e essa empresa, ela trata de, nos períodos vagos, começar a achar outros eventos para botar ali e faturar. Um dos artigos no seu site, você falou que poderiam ser realizados lá campeonatos de várzea, jogos de rugby. Então, e daí são usos pontuais, mas, por exemplo, uma final da Copa Kaiser de várzea. Uhum. É um torneio que às vezes até leva um público muito maior do que se imagina. Se você foi realizado lá, né? Já foi realizado lá e levou um bom público. De repente consegue... Dos maiores públicos até do ano, sim, né? Sim, exatamente. O rugby já fez jogo lá, a Seleção Brasileira de Rugby, que levou um bom público. Eu até fui como público, como curioso, como interessado. Futebol americano está começando a levar 10, 15 mil pessoas em alguns jogos. Você não vai fazer todos os jogos lá, mas uma final do Campeonato Brasileiro, um jogo da Seleção Brasileira você faz lá. Futebol feminino tinha aqueles torneios em janeiro, Copa São Paulo de Júnior você faz lá. Então, assim, o Santos jogando de umas 2 ou 3 vezes por mês e você preenchendo data com esses outros eventos, e se você conseguir destravar a liminar dos moradores do bairro para ter show, porque o Allianz Parque é o segundo estádio com mais shows no mundo, perde só do estádio lá do New York Giants e do New York Jets do futebol americano lá em Nova York. Quer dizer, então está sobrecarregado, o Allianz Parque está sobrecarregado. Então significa que há uma demanda por eventos naquele tipo de espaço. Se o Pacaembu conseguir pegar alguns desses shows, também ajudaria a viabilizar. Daí quem assumisse teria muito mais potencial de retorno, mas claro, não dá para imaginar que o Pacaembu vai virar uma arena multiuso, super moderna, para receber Copa do Mundo, Olimpíada, sei lá o quê. Não, vai ser um estádio legal, que você vai ficar bem ajeitadinho, bonitinho, e pronto, é isso que dá para exigir. Eu acho que a exigência atual ficou um pouco superestimada. Agora, essa possibilidade de show lá parece que é uma questão irreversível, né? Não sei. Pelo que eu li, essa decisão do CONDEFOT, que é um órgão estadual, no caso de um equipamento público, é irreversível. Se fosse um imóvel particular, uma casa, né, como aquelas antigas da família Matarazzo e tal, até poderia ser revertido. A questão do show não, é possível, claro, teria que mudar a legislação. Teria que mudar, né? Bom, eu lembro que você falou de projetos no meu blog, em abril do ano passado, abril de 2015, eu publiquei várias imagens de um projeto de uma construtora em São Paulo, que eu não tenho autorização para dizer qual fez um belo estudo sobre Arena Santos Pacaembu, até usei esse título, Arena Santos Pacaembu. E esse projeto foi apresentado
ao falecido presidente do Santos, Luiz Álvaro Ribeiro. E por um motivo ou por outro, como lembrou bem o Biratã, talvez até por um motivo político, não foi aprovado. Mas seria bem viável, só que teria de mudar todo o entorno também do estádio, para que o trânsito fluísse melhor, para que houvesse um grande estacionamento subterrâneo. Então, há possibilidade do estádio do Pacaembu se tornar uma arena moderna, mas seriam necessárias muitas transformações que talvez a legislação não permita, Gilberto. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar mais sobre as propostas de concessão que já foram feitas e até hoje não vingaram. O Diálogo São Paulo volta já. Qual a sua proposta para a utilização do Pacaembu? O Pacaembu deve ser, já que ele não tem mais o Corinthians, não tem o Palmeiras, o São Paulo que jogam aqui, né? Ele deve ser reservado para o povo da cidade de São Paulo, para a população, através de jogos, não sei, por exemplo, a cidade, o bairro contra bairro, uma prefeitura contra outra, festival de várzea, grandes torneios serem realizados aqui, as finais, que cada subprefeitura monte um time de futebol e joga aqui no Pacaembu. E também que sirva para beisebol, para rugby, para futebol americano, enfim, que o povo organizado possa usar o estádio, né? Bom, eu sou jornalista esportivo, sou muito fanático por esporte, então eu gostaria realmente que o Pacaembu continuasse sendo utilizado para esportes, para qualquer tipo de esporte. Para futebol está um pouco mais difícil, mas para outros esportes também é possível. Uma forma que eu acho de utilizar é abrindo para outras modalidades, como atletismo, talvez, o rugby, que está ganhando popularidade, futebol americano, o mesmo torneios de base, torneios femininos de futebol. A parte de trás já é utilizada de uma maneira bem saudável, que são as piscinas. Com relação ao gramado, aí requer um estudo mais apurado para que se veja a forma adequada de uso sem danificar o gramado do estádio, que é a coisa mais importante. Eu acho que no mínimo ele precisa ser utilizado como ele já vem sendo utilizado, né? Um estádio que esse ano recebeu quase 40 jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. É um estádio que é ponto turístico e que é patrimônio histórico da cidade de São Paulo, né? Ele tem um lugar também na cidade de São Paulo com essas funções, e um lugar que também serve como centro esportivo, é um centro poliesportivo. Atrás do tobogã você tem ginásios, você tem piscina, você tem uma pista de corrida. Ele também é um centro esportivo que atende não só aos moradores aqui do entorno, mas a toda a cidade de São Paulo. Qualquer pessoa pode utilizar. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo de hoje fala sobre o futuro do Pacaembu. Para debater o assunto, recebemos o jornalista, escritor e blogueiro Odir Cunha. Também no programa, o jornalista Ubiratã Leal, comentarista da ESPN e colunista do site Outra Cidade. Ubiratã, na primeira vez que a prefeitura falou da concessão, né, do estádio do Pacaembu, 7 empresas e organizações concorreram. Foram apresentadas várias propostas, mas nenhuma delas vingou, foi levada adiante, né? Por que razão? Eu acho que um dos problemas é justamente isso, a incompatibilidade entre o que se pede e o que se pede desse investidor e o que esse investidor vai conseguir receber. Nenhuma proposta até agora conseguiu ser minimamente viável e ter um ponto em comum ali entre as duas coisas, né? Acho que a coisa mais pareceu ter alguma possibilidade de ir para frente quando houve, aí 10, 15 anos atrás, quando se falava que talvez o Corinthians um dia assuma, o Corinthians um dia vai assumir, porque o Corinthians é um time que não tinha estádio, tinha um potencial grande, tinha interesse. Né? Então, apesar de nunca ter ido muito para frente essas conversas, era a única situação que você ficava vendo o que se propunha e o que se pedia que fazia alguma noção de sentido ali. Hoje, as propostas mais recentes não parecem ter muito isso, né? Tem que se ter, para se investir lá, você também tem que ter capacidade de retorno. No caso do Santos foi o valor. O mesmo problema era idêntico para todos os outros possíveis? Sim, porque se pedisse muitas obras, inclusive obras na parte do clube social,
E quem assumisse não poderia nem explorar aquilo. Porque se alguém explora aquilo e pode usar o clube virou seu, daí você, sei lá, você cria um clube ali que você faz com associados, faz eventos ali naquela piscina, na quadra de tênis que tem lá atrás. Mas nem isso tinha. Então, você investia muito para ter muito pouco. Então, realmente a coisa não batia. Por isso que a empresa se interessava, mas respondia ao chamamento público, mas na hora de apresentar o projeto, a proposta mesmo, com valores e tudo, não acontecia. Isso é um problema. Odilo, o atual prefeito continuou também falando na concessão, o prefeito eleito João Dória também é a favor, mas vão mudar as regras, as condições aí, ou ninguém sabe ainda? Bom, é claro que o Santos também teria de se mostrar bem interessado em assumir o estádio. E o que ocorre hoje com essa direção do Santos, do presidente... Essa direção não tem interesse? Não tem interesse. É uma direção do senhor Modesto Roma, muito ligada à cidade do Santos. O pai dele já tinha dito que depois de conquistar o mundo, o Santos seria apenas o time da sua cidade. Parece que o filho tenta seguir o mesmo caminho. O que eu não acho inteligente, né? O Santos, como produto, ele tem a maior parte dos seus consumidores na Grande São Paulo. E essa discussão entre santistas, se o Santos é de Santos ou não? Se isso é uma coisa que só interessa alguns grupos políticos de Santos. Porque quem realmente torce para o Santos, mesmo muitos que moram em Santos, querem ver o Santos cada vez maior. O Santos que, nos áureos tempos de Pelé, etc., passava 3 meses por ano viajando pelo mundo, agora não pode se restringir só à sua cidade. E há uma outra discussão também que eu gostaria de colocar, ouvir a opinião do Biratã, sua, Gilberto, eu não sei, porque fala-se muito em arena, mas será que esse modelo é o ideal para o futebol brasileiro? Você não está elitizando o futebol e está impedindo que as classes que ganham menos, né, sociais mais baixas, continuem indo ao estádio? Então, tenho alguns amigos que dizem, não tem que fazer arena nenhuma. O estádio do Pacaembu tem de continuar sendo apenas um estádio de futebol, que aí ele pode ser mais barato. Como ele comporta praticamente 40 mil pessoas, 39 mil e pouco, você vai poder cobrar menos e vai ter de volta um público que hoje não está indo mais ao estádio. Então, seria uma fórmula mais viável, com menos investimento, do que transformar o estádio numa arena. Eu acho que ele também, o seu problema aí é a interpretação errada do termo arena. Primeiro que a arena não necessariamente não é nada moderno, né? A arena é um termo bem lá da Roma Antiga, né? O Coliseu era uma arena. Sim. Então, mas assim... Essa arena de shows, arena... Outra questão é que é o seguinte, por exemplo, na Alemanha, alguns estádios até chamam arena, tipo a Allianz Arena do Bayern de Munique, e não é porque o estádio é super moderno que o preço do ingresso tem que ser absurdo, que não possa ter um setor do estádio popular para o torcedor ficar em pé vendo o jogo. No final das contas, o estádio do Corinthians, a Arena Corinthians, Itaquerão, como queiram chamar, um dos setores ali que construíram com assentos para a Copa do Mundo, tiraram assentos e o setor das organizadas lá fica todo mundo em pé hoje. O ingresso é caro, não é barato, mas assim... Você pode ter um setor popular, com cara de setor popular, para ficar em pé, torcendo daquele jeito mais tradicional e cobrar um valor. Assim, esse setor aqui eu cobro R$30 o ingresso, eu cobro 25, daí, sei lá, depende de como o clube faz sua faixa de preço. Nos outros você vai graduando o preço. Acho um negócio meio preconceituoso e meio estúpido até. Esse tipo, a forma como algumas pessoas estabelecem essa discussão, como se necessariamente o fato de o estádio ser moderno, o ingresso tem que ser caro. Não. E quando vão chegando às finais, como está acontecendo, o ingresso aumenta ou duplica até, né? Em muitos casos. Por quê, né? E a gente tem visto também fenômenos aí de torcidas lotarem aeroportos e parece que são aqueles torcedores que não conseguem mais ir ao estádio. Então, o caso do Santos daria para a gente falar horas aqui. O atual presidente do Santos tem anunciado uma pretensa arena, que a gente chama de areninha, ao lado da Vila Belmiro, ali no terreno do Portuário. Seria um estádio para máximo 28 mil pessoas, só que para ele dar certo, para o Santos bancar esse estádio, durante 20 ou 30 anos, ele teria de ter um público médio ali nos jogos de 18 mil pessoas a um ticket médio de R$82.
E o público médio lá são 6 mil. Então, são 6 mil. 6 então, mil, eles vão aumentar exponencialmente o preço do ingresso, porque para você ter um ticket médio de R$ 82,00, que é um ticket bem superior a qualquer outro estádio do Brasil, o do estádio do Palmeiras, a Arena do Palmeiras, tem um ticket médio de R$ 57,00. O Santos tem R$ 82,00, sendo que ele vai ter de contar, principalmente com o torcedor santista do Planalto, que a gente chama, que já é o que mais paga para ver um jogo de futebol. Porque além do ingresso, ele paga gasolina, paga pedágio. Então, é impossível, não houve um plano de viabilização. Esse estádio não vai dar certo. Essa areninha, se ela for construída, o Santos vai se ferrar, como vários clubes no mundo dançaram, alguns clubes portugueses, o próprio Benfica passou vários anos com dificuldade depois que fez o seu estádio. Então, o óbvio para o Santos é o Pacaembu. O óbvio para a Prefeitura de São Paulo é conversar com o Santos para encontrar uma fórmula de utilizar mais o Pacaembu com essas vagas abertas, como o Bira falou, para usar para outros esportes. Então, isso é o óbvio. Agora, tem que deixar a política de lado. Enquanto o Santos for uma das empresas que mais gera emprego em Santos, vai ser difícil impedir aquele cabidão de empregos que tem lá. Você vê, o Santos tem 600 empregados, o Bayern de Munique, que você citou, tem 200. Qual é o clube mais eficiente, que tem mais projeção hoje no mundo e mais rico? Então não precisa dessa quantidade. O Santos é um clube parado no tempo, e isso está impedindo também essa fincada de bandeira do Santos no Estádio Municipal de São Paulo. Certo. Falando em política, na última eleição, candidatos, tanto a prefeito como também vereadores, falaram, né, de propostas para Pacaembu. O assunto foi discutido a fundo ou foi discutido de maneira muito superficial? Eu acho que ele foi discutido de maneira superficial, até porque não era o assunto que estava mais... não era o assunto mais forte do debate, mais urgente do debate municipal. Né? Então não foi muito forte, ele foi falado tudo de forma superficial e genérica, mas o prefeito eleito já anunciou a criação de já até anunciou o secretário, uma secretaria para privatizações, concessões e concessões. E no caso do Pacaembu é um dos pontos. O Pacaembu e o Autódromo de Interlagos são dois dos pontos mais importantes, né? Então, eu imagino que a coisa ande. Agora, você até falou, tem que deixar a política de lado, o Santos tem que deixar a política dele de lado para fazer o que é melhor para o Santos e não ficar pensando na política interna do clube. E a Prefeitura também tem que deixar a política de lado por uma questão que, assim, um erro muito de concessões de estádios no Brasil é que a maioria foi feito como se fosse uma concessão de estrada. Quem pega muito concessão de estrada são empresas, são grupos econômicos ligados a construtoras. Então, eles entendem até de construir a estrada e depois gerir. Um estádio de futebol não é uma estrada. Um estádio de futebol é um edifício, é uma casa de espetáculo. E a gente está vendo problemas que estão acontecendo aí, né? No caso do Itaquerão, por exemplo. Então, daí a gente vê problemas... E não só no Itaquerão, até concessões, por exemplo, em Salvador, em Recife, em Cuiabá, em Brasília. Qual que é o estádio dessas novas arenas que se dá bem? É o Allianz Parque. Porque tem uma empresa especializada em eventos gerenciando essa parte. Então, eles têm contato com o produtor de show, com o produtor de evento, com o produtor de espetáculo. Então, eles conseguem trazer levar esses eventos para o Allianz Parque. E, assim, quem tem que assumir gestão de uma casa de espetáculo, e um estádio é uma casa de espetáculo, é uma empresa especializada em espetáculo. O problema é no Maracanã. O Maracanã é o maior estádio do Brasil, o estádio mais famoso do mundo, não está se viabilizando. Por quê? Porque quem foi gerir foi uma construtora que não entende disso. Não entende de chegar a fazer um contrato com o Flamengo, com o Fluminense, de fazer shows lá. O Maracanã fez shows históricos e hoje não faz nada, não acontece quase nada lá. Teve o Rolling Stones no começo do ano, mas assim... Quase nada acontece mais lá. Então, assim, por quê? Porque não é gente do ramo de espetáculo, e é um caso de espetáculo, tem que entender isso. Tá. Você gostaria de deixar algum contato? Bom, eu tenho meu blog, né, que é o blog do Odir, é só entrar no Google, colocar o blog do Odir, e lá converso com todos, principalmente santistas, mas estou aberto a todos, a discutir futebol, e até o clima da terra a gente tem discutido lá. E foi um grande prazer estar aqui, Gilberto, com o Biratã, que eu já conheço, da ESPN, alguém estudioso, né, da nova geração de jornalistas esportivos, que é muito importante, que tem fatos e argumentos. Sempre que você precisar, estarei à sua disposição. Você gostaria de deixar algum contato, Biratã? O meu e-mail é o biratã@trivela.com.
Para questões de cidades também, de urbanismo, o biratã@outracidade.com.br. E foi um prazer estar aqui revendo o Odir, fazia muito tempo já que não falava com ele. Com o Gilberto a gente trabalhou no mesmo prédio, já há um tempo a gente se cruzava direto, né? Já fazia algum tempo, então foi um prazer e sempre à sua disposição. Obrigado, Biratã, obrigado, Odir. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.